1 Pedro 3:1. Acompanhe, por favor, uma leia na sua Bíblia, hein? Diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Pela palavra de Deus, digamos amém? Vamos falar com o Senhor. O Senhor, fala com a sua palavra à sua igreja nessa noite. Está aberta a sua escritura, esta é a sua palavra de poder. Vem com teu Espírito Santo, como sopraste no vale de ossos secos, vem soprar nesse lugar a palavra poderosa do teu Santo Espírito. Que ela fale e que ela encontre, ó Deus, um lugar bem sólido, bem firme no coração de cada crente que está aqui no culto e que está em casa participando deste culto, e por aqueles que nós vamos convidar agora para ouvirem essa mensagem, que pode salvar o seu casamento, que pode mudar a sua família, que pode reestruturar o seu nível de relacionamento como marido e como mulher. Venha abençoar aqueles que nos assistem e aqueles que ainda vão entrar ainda agora para participar dessa mensagem. Oro com eles e por eles, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Irmãos, eu coloquei o tema desta mensagem, maridos e esposas e outras considerações espirituais do gênero. Pensando no que já temos estudado, lembrar aos irmãos que a Epístola de Pedro procura tratar de forma profunda a questão do relacionamento entre sofrimento e glória. Há virtudes e a glória em ser cristão, e há muitas vitórias e glórias da vida cristã, mas a vida cristã, irmãos, impõe sofrimento. E o apóstolo Pedro foi especialista, ou melhor dizendo, foi alguém convocado pelo Espírito Santo a tratar especialissimamente deste assunto. Como lidar com o sofrimento quando há glórias no ministério, quando há glórias em ser um cristão, mas quando há um preço a pagar também para viver o cristianismo. Pedro, meus irmãos, trabalha a dificuldade existente nos relacionamentos no mundo de quê? No mundo de injustiça social, no mundo onde o cristão, na verdade, diz o apóstolo Pedro, é peregrino e estrangeiro nesta terra. Para viver neste mundo cheio de injustiças, Pedro sabe que nós só temos um caminho. Para experimentarmos a glória do reino de Deus e as bênçãos do Senhor, Pedro sabe que só temos uma fonte de inspiração. Ele diz, nós devemos imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E onde é que ele diz isso? Volte a sua Bíblia aberta, no capítulo 2, os versos 21 a 25. A proposta clássica do apóstolo Pedro é que por imitação a Jesus Cristo e por imitação da submissão de Jesus Cristo a Deus, ele disse, cada crente terá a possibilidade de viver e de experimentar as grandes vitórias do Evangelho de Jesus aqui neste mundo, pagando o preço do sofrimento, pagando o preço do testemunho pessoal, pagando o preço muitas vezes de arcar com dores e sofrimentos para que a verdadeira mensagem do Evangelho chegue ao coração daquele que precisa. Um tema muito forte tratado na epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, do verso 11 ao capítulo 3, do verso 12, é a questão da autoridade. Um tempo que nós questionamos tanta autoridade, que a autoridade dos pais, da família, dos pastores, da igreja é questionada, a autoridade militar nas ruas é quase sempre criticada, e os tribunais parece que estão trabalhando para destruir esse nosso valor de princípios de autoridade. O apóstolo Pedro levanta, irmãos, uma carta à igreja, aos cristãos, convidando-os a serem submissos. Submissos. Olha o capítulo 2, versos 13 a 17. Submissos às autoridades.
Ele pede, irmãos, e impõe, na verdade, coloca uma orientação e proposta de que respeito, irmãos, é submissão a outro homem. Quando você respeita alguém, ou a opinião de alguém, o que ele está dizendo é que esse seu respeito é um ato de submissão, é um ato de honra àquele que pensa diferente de você. Ele diz, por exemplo, que amor é submissão ao irmão. Que quando nós amamos alguém e por algum momento nos sacrificamos amando aquele irmão, em detrimento às vezes da minha verdade ou daquilo que eu penso e quero dizer para ele, eu seguro aquilo e digo, eu vou amar esse irmão, eu vou cuidar um pouco mais dele, eu vou caminhar um pouco mais com ele. Pedro diz que este amor é sim uma forma de submissão. Ele pede que nós tenhamos temor de Deus. Veja 1 Pedro 2,17, que temor a Deus, ele disse, é forma explícita de submissão a Deus. Afinal, quem teme a Deus é porque a dele se submete. Amém, irmãos? Não é no sentido de medo, mas de obediência. E por fim ele vai dizer, capítulo 2, 1 Pedro 2,17, que quando honramos o rei ou então ao governante, isso também é uma forma de submissão. Terminamos com um sermão brilhante. Quem teve aqui há 2 quartas-feiras, sermão brilhante, como disse Vânia, longo, mas brilhante do pastor Lucas, né? 1h15 o pastor Lucas expôs de forma brilhante a questão da escravidão. Como, na verdade, o apóstolo Pedro chama aquele escravo, numa relação difícil do senhor de escravos e do escravo, ele chama aquele escravo a testemunhar de Cristo ao seu senhor. Olha onde o apóstolo Pedro vai mexer na estrutura de uma sociedade completamente desigual, dizendo que a submissão de um escravo, por amor a Jesus, para testemunho ao seu senhor, pode ajudá-lo a encontrar o evangelho da cruz nele, que testemunha a cruz no seu sofrimento com o seu Senhor. Chegando então a um momento crucial e terminado a questão da autoridade, dos homens, dos irmãos, de Deus e do rei, agora entramos na questão do relacionamento matrimonial. Volte agora ao capítulo 3. Quando chegamos neste momento do capítulo 3, vencida toda a questão de submissão e autoridade, e o maior exemplo de submissão é de Cristo a Deus e à vontade do Pai, o apóstolo Pedro agora nos coloca como crentes, que devemos demonstrar submissão em nosso relacionamento matrimonial. Aí você vai dizer assim, pastor, lá vai o senhor agora falar que a mulher tem que ser submissa. Eu vou começar com a submissão da mulher, mas eu vou terminar falando da submissão do homem. E você vai crer e vai perceber que o texto bíblico fala que um homem de Deus é absolutamente submisso. Como isso, pastor? Me deu a oportunidade de, não saindo daqui, não desligando aí do nosso canal, explicar a você esta mensagem. Primeiro, coloquei como primeiro ponto desta mensagem, esposa, submissão você demonstra sendo submissa. Dá uma olhada no verso 1, o texto diz assim, da mesma forma, vocês esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Destaco, antes de analisar a própria carta e essa parte que li do texto da epístola de Pedro, que submissão não é assunto novo colocado por Pedro, não é, Isaías? Não é uma novidade que caiu do céu e só Pedro, então, está contando essa história de submissão da mulher ao marido. Veja que a doutrina da submissão da mulher ao marido está em Efésios 5, 22, Rodrigo, está em Colossenses 3, 18, está em Tito, capítulo 2, versículo 5, e culmina no texto que estamos lendo hoje, do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 1. A submissão é, então perceba-se, está em 4 epístolas, doutrina fundamental do Evangelho de Jesus no relacionamento matrimonial. Agora, que tipo de submissão e que tipo de proposta de submissão o Evangelho propõe para mulheres e para nós homens e para o relacionamento do matrimônio? A submissão de Cristo ao Pai. Veja que ele começa o texto, veja aí, capítulo 3, versículo 1, não é? Da mesma forma, está lá na versão da NVI, do mesmo quê? Modo. Por que ele coloca do mesmo modo? Por quê? Porque ele está se referindo, no versículo anterior, ao modelo de submissão de Jesus. Pode voltar nos versículos anteriores, olha aí o capítulo 2, o finalzinho. Ele está dizendo que Cristo, irmãos, foi totalmente submisso. Mesmo quando ele sangrou a fronte, ele vai suar gotas como de sangue, ele vai dizer, não seja como eu quero, mas o que, irmãos? Como tu queres. Tudo isso porque Cristo vislumbrava o quê? A glória do Senhor.
E nesse modelo de submissão, o apóstolo Pedro está dizendo que nós cristãos, não só as mulheres, nós cristãos devemos devotar a nossa fé e a nossa confiança de que este modelo de submissão e obediência traz sim a glória do Senhor para dentro do matrimônio. Submissão aqui não é tratada, meus amados irmãos, pelo apóstolo Pedro como algo peculiar somente à mulher. Submissão aqui é requerida, diz o apóstolo Pedro, é requerida de todo e qualquer cristão. Por isso ele vai repetir a palavra semelhantemente ou do mesmo modo. Veja que no capítulo 3, o verso 22, ele vai dizer que os anjos se submetem a Cristo. Está aí na epístola de Pedro, capítulo 3, verso 22. Veja no capítulo 5, 1 Pedro 5, o verso 5, ele vai dizer que o jovem deve se submeter a quem? Ao ancião, numa relação de respeito aos anciãos e aos idosos, coisa que hoje em muito se perdeu. Quando olho para tudo isso, então, pergunto, pastor, o que submissão na prática significa? Submissão, na verdade, é alinhados e debaixo de uma mesma autoridade, estamos ali em obediência. Veja, alinhados e debaixo e colocados de uma mesma autoridade. Em nenhum momento no ensino bíblico a submissão é, Rodrigo e Miriam, posição de inferioridade, mas de colocação no nível de autoridade, para a manutenção das pessoas, para a segurança das estruturas, para o funcionamento e bem-estar das instituições. Marido e mulher, diz o apóstolo Pedro, são seres absolutamente diferentes, mas são seres perfeitamente iguais, mas absolutamente diferentes nos seus afazeres. Ou seja, homem e mulher têm um ser distinto, igual, mas um objetivo e um propósito absolutamente distinto. O homem existe para cumprir alguns propósitos e objetivos, e a mulher existe para cumprir outros propósitos e outros objetivos. Agora, eles são diferentes diante de Deus? De maneira nenhuma. É isso que o apóstolo Pedro está ensinando quando trabalha este equilíbrio matrimonial numa crise muito particular aqui do texto. Um marido não crente com uma mulher que se converteu ao Evangelho. O que é que isso significa? Vamos olhar então o capítulo 3, versículo 1. Pode colocar o 1.1. O propósito, irmãos, da submissão nesse texto, ela não pode ser desviada do seu objetivo. Eu vou pedir para o Leonardo andar para o próximo slide. 1.1. O propósito da submissão é ganhar o marido. O que deve ter acontecido? E aqui quero colocar para os irmãos que o campo da interpretação é a única forma de avançarmos no texto. O que deve ter acontecido, Miriam, é que essas pessoas são ímpias. Elas são ímpias, as duas. Elas não estavam no Evangelho. E o que deve estar acontecendo é que essa mulher se converteu. Porque se ela fosse cristã, já da igreja, ela não casava com ímpio. A Bíblia diz que é julgo desigual, não é? Mas o que pode acontecer, e muito acontece, há uma relação de ímpios, eles estão casados, e ela tem contato com o Evangelho, a mulher. E quando ela se converte, perceba que ela vai ter dificuldades com o quê? Com a submissão ao marido. Porque ela é uma serva de Deus e o marido é o quê, irmãos? Ímpio. O grande problema que está surgindo na comunidade, que pode surgir, tudo isso aqui no campo da interpretação, queira Deus estejamos certos e vamos pedir misericórdia a Ele. Então a mulher poderia se organizar e conversar com o pastor dizendo, agora que eu sou crente, eu quero me livrar desse estrume aí. Eu casei com ele quando eu era do mundo, casei com ele quando eu era pecadora, mas agora eu sou salva, justa, santa e pia, toda boa diante de Jesus, e ele todo ruim. Aí diz assim, não quero mais não. Qual foi a instrução da igreja? Atenção, não jogue fora o seu casamento. Percebeu a instrução da igreja? Porque assim como você foi resgatada lá onde você estava, preste atenção, seu marido pode ser buscado pelo evangelho que alcançou você. Percebeu? Paulo e Pedro, quando falam da questão do casamento, não dizem que um cristão deve buscar um ímpio para casar. Julgo desigual, já temos isto. Mas quando acontece no casamento a conversão de um dos cônjuges, o que a Bíblia pede é que pela submissão, no caso da mulher, o marido receba o bom testemunho de Jesus. Amém, irmãos? Aí você vai dizer assim, pastor, mas vai ser difícil. Vai dar problema, vai. Às vezes a mulher está no culto, tem que sair correndo, tem que preparar o almoço, o marido pede para faltar ao culto, proíbe de vir à igreja, é uma luta. Mas o que Pedro está dizendo, que o sofrimento dela na relação, a obediência dela no casamento e a submissão por amor ao marido, para vê-lo salvo, pode trazer a graça de Deus, o exemplo do sacrifício de Jesus para dentro da relação. Quem crê nesse evangelho, diga amém, irmãos. Isso é o evangelho. O evangelho não é formado para destruir lares, Rodrigo, como alguns querem dizer, né? Que então, vendo aqui, a orientação é separa. Não,
o Evangelho tem instrução bíblica para buscar o resgate, para buscar a santificação e a salvação do marido incrédulo. Qual é a ordem aqui? Veja o texto. A ordem é clara, irmãos. Do mesmo modo, imitando a Cristo, é isso que Pedro diz, mulheres vão se sujeitar ao seu marido. Com que propósito? Eles serão ganhos porque ela obedeceu a palavra, e eles serão ganhos porque o procedimento de sua mulher imita a Cristo. Faz com que o seu marido conheça a Jesus e veja o nível de sofrimento que Jesus Cristo experimentou na cruz do Calvário por todos nós. Agora, o assunto que Pedro está tratando aqui é de altíssima relevância, porque há uma complexidade aqui neste ensino que o irmão não faz ideia, levando a cultura. Eu quero colocar 2 slides com o Léo rapidinho lá, para você perceber o nível de problema que Pedro está tratando na cultura. Nós hoje talvez não tenhamos esta dimensão, mas veja o que estava vivendo naquele tempo. Está lá, ó. Quando uma mulher resolvia se tornar cristã, ou seja, quando ela decidia abandonar a religião do marido, isso representava um desafio a quem, irmãos? A autoridade do marido. Ela não podia fazer isso sem a permissão dele. Ele tinha que autorizar ela a frequentar ou estar nessa comunidade. Ela não podia ter a religião que queria. Deveria ser a que ele então indicasse. Mas quando ela está no cristianismo e ele é uma pessoa ímpia, o que está acontecendo? Ela provavelmente teria e tem a autorização do marido para estar lá naquela comunidade. Percebe? Então é aqui que o apóstolo Pedro percebe uma sensibilidade neste ímpio. Porque se ela está ouvindo a instrução da igreja e se ela pode conquistá-lo pela igreja como marido, significa que de alguma forma ele já cedeu a frequência e a participação dela na vida da igreja. Perceba que o apóstolo Pedro, irmãos, tem uma visão pelo Espírito Santo muito maior do que nós já temos quando lemos o texto simplesmente ou hipoteticamente. O texto não é uma hipótese, Vanderlei. Ele é um problema prático, cultural, estrutural, e que a igreja precisava responder àquela questão. A resposta foi: não saia de casa, ame seu marido, testemunho para ele, porque se ele permite que você viva a fé, esta fé também pode alcançá-lo. Mas há uma segunda colocação, isso nos diz o doutor David Balk, ele diz assim, pode colocar a segunda colocação. Era esperado, veja o texto, que uma esposa naquele contexto cultural seguisse a religião do seu marido. Não fazer isso constituiria um comportamento altamente o quê? Insubordinado diante dos seus vizinhos e mulheres cristãs. De marido pagão, seriam vistas o quê? Como insubordinados. Tinha mais, ela ser mal falada pela sua própria comunidade. Perceba que sabedoria, irmãos, tem o pastor e apóstolo Pedro, bispo da igreja, a orientar esta mulher e ao buscar a paz deste casamento. Isso traria àquela comunidade, irmãos, a paz e eu diria, o modelo relacional que a igreja propõe para nós trabalharmos com as famílias, né? Uma mulher, ao se tornar cristã, sofreria o quê? Acusação de insubmissão ao marido, né? A recomendação do apóstolo Pedro é: permaneça no estado de submissão. Quantas mulheres querem hoje converter seus maridos como? Fazendo uso de argumentos humanos, de estratégias que ela pensou, né? Eu imagino uma feminista dentro de casa, invocando ao marido o direito de liberdade religiosa. Vai dar ruim. Numa cultura machista como essa, ia dar fácil, Vanderlei? Ia dar ruim. Por isso o ensino, irmãos, tem que ser compreendido onde ele está estruturado, ao público a que ele se dirige, aqueles que estão ouvindo a mensagem. Perceba que o apóstolo Pedro cria toda uma agenda pelo Espírito, para que aquelas famílias sejam abençoadas. O Senhor nosso Deus não tem um plano, irmãos, de maldição e destruição das famílias. A Bíblia diz que quando aquele carcereiro se converteu, creu aquele carcereiro e com ele toda a sua casa. Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. É nesse princípio de buscar o evangelho que alcançou uma mulher, mas o evangelho que pode alcançar uma casa, que o apóstolo Pedro vai dar instrução àquela mulher a ser uma sábia mulher. Quando isto é dado? A todos nós. Aí você diz: pastor, mas por que é só a mulher? Não, irmãos. A submissão é doutrina para todos nós. Ela não é um jugo sobre a mulher. Ela é, na verdade, um privilégio, um ministério para todo crente. Quando o apóstolo Pedro ensina submissão? Veja 1 Pedro 2,12. Vai na tela se o nosso Léo colocar. 1 Pedro 2,12. Olha o que o apóstolo vai ensinar. Procurem viver de maneira exemplar, diz a Bíblia, entre os irmãos, entre os que não creem, melhor dizendo. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal,
verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. O que Pedro está dizendo? Vivam de maneira correta, irmãos, e exemplar os irmãos. Mesmo aqueles que não creem em vocês ou acusem vocês de praticar o mal, eles verão a santidade de vocês. É nisso que Pedro acredita, sabe, irmãos? Ele está dizendo, se a mulher for santa na sua casa e submissa no seu lar, o que ele está dizendo? O marido vê a glória de Deus em você. Como ele pediu isso da mulher, 1 Pedro 2,12, ele pediu isso de todo cristão. Quais são então as virtudes que Pedro vai destacar dessa mulher que pode alcançar o marido? E quais virtudes o marido vai ver nessa mulher? Dê uma olhada em 1 Pedro 3,2, por favor. 1 Pedro 3,2. Ele vai encontrar uma mulher honesta, porque é submissa e honra o voto do matrimônio. Vai encontrar uma mulher que o respeita. É só você verificar os versos. Eu vou voltar aqui com a minha Bíblia aberta e você verá. Ele diz assim, capítulo 3, verso 2. Observando a conduta o quê? Honesta. E o quê? Respeitosa. Irmãos, a melhor coisa para o casamento é honestidade e respeito. Fala-se muito, né, no amor, mas eu costumo dizer que sem honestidade e sem respeito, um casamento não se sustenta. Honestidade e respeito, irmãos, são colunas fundamentais e basilares para que o matrimônio dê certo. Eles verão em vocês honestidade e respeito. Agora você pode avançar no texto que você vai encontrar o caráter desta mulher e também um temperamento controlado pelo Espírito. Veja a partir do verso de número 3. Ele vai dizer, eu queria pegar o 4. O 3, melhor, né? O 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, a beleza de vocês deve estar aonde? No interior. Caráter. Percebe, Vanderlei? Você vê honestidade, respeito e caráter. É uma mulher que tem moral. Ela se dá ao respeito. Veja o segundo nível que ele vai colocar, não é? Que não perece, é demonstrada no espírito. Aqui, ó. É demonstrada no espírito dócil. Esse espírito dócil, irmãos, é o temperamento controlado pelo Espírito Santo. É a temperança, fruto do Espírito Santo. Quando vemos uma mulher honesta, que respeita o seu marido, que tem um bom caráter e que tem um temperamento controlado pelo Espírito Santo, eu pergunto, o casamento dá ruim ou dá bom, irmãos? Ele dá bom. Funciona. Ele vai ser para a glória de Deus, porque esta mulher reflete, à luz do texto bíblico, a graça de Jesus. Um segundo modelo que vejo que esta mulher pode ser submissa e deve ser submissa, é que ela tem exemplos para isso. Veja do capítulo 3, os versos 3 a 6, quando eu coloco 1.2, viu, Léo, do nosso slide. Mulheres que são exemplo de submissão, cultivam, veja, beleza interior por meio da obediência. A beleza e mais linda de uma mulher é a sua obediência. Antes ao Senhor, mas também ao seu marido. Pastor, hoje o senhor está pegando pesado. Eu não, a Escritura. Perceba o que eu estou dizendo. É submissão. É isso que eu estou dizendo. E você diz assim, mas nós temos exemplo disso, nós podemos confiar nesse Evangelho, num tempo tão hostil, de tanta injustiça como hoje. Eu confio em Deus e no Evangelho, porque o Cristo que morreu por mim, morreu para me salvar eternamente, não por um momento da minha história de vida. Veja a orientação do apóstolo Pedro àquela mulher, que ela pudesse abraçar exemplos. 3. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras. Em vez disso, no lugar disso, ele diz assim, vistam-se com a beleza que vem o quê? De dentro. Desenvolva um bom caráter, desenvolva uma alma bonita, um interior para o Senhor. Aí agora veja o versículo 6. Sara, por exemplo. Olha lá, como Sara, ou Sara, por exemplo. A minha versão vai dizer, tenha Sara, por exemplo. Quando vejo a expressão, primeiro, vistam-se com a beleza que vem de dentro, eu separei uma demanda que eu achei fantástica da grande professora Sandra Glan. Ela coloca uma citação, tem aí, Léo, no slide. Vamos ver a citação dela. Ela fala sobre essa beleza interior e sobre esse caráter da mulher. Olha o que essa doutora escreve esta obra, diz assim. Esse espírito que Pedro recomenda não foi algo que a esposa poderia vestir e despir como faria com ouro e roupas. Foi uma ornamentação permanente, o quê? Imperecível. O espírito manso e quieto é o único tipo de beleza que a mulher pode usar e que nunca pode ser tirado dela. Não fica com rugas, não diminui com a idade. Os seres humanos consideram o ouro como precioso. Mas veja,
Mas o Deus que um dia irá pavimentar as ruas com ouro, considera outra coisa mais preciosa. O quê? Olha isso. Vale peso de ouro, viu, Gustavo? Vale peso de ouro. Essa é a moral e o valor que uma mulher pode ter, o dinheiro não pode comprar. Vamos lá, pastor, não é para eu alisar o cabelo. Não está dizendo isso. Para eu vender meus colares de ouro e anel. Não está dizendo isso. Ele está dizendo, não ponha a sua beleza nisso. Porque se a sua beleza estiver nisso, irmãos, quando o ladrão roubar você, levou toda a sua beleza. Entendeu? Né? Quando tirar de você, levou tudo que você tinha. Porque a sua beleza depende de quê? Disso. Não. Você pode ficar bonita, usar suas coisas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ele está dizendo, não ponha nisso a sua beleza. Você tem que ser bela por dentro. E quando você colocar a sua beleza por fora, todo mundo vai ver a diferença. Porque há uma grandeza muito grande daquilo que é eterno e daquilo que Deus tem. Querida irmã, querido irmão, em nome de Jesus, pensemos no exemplo. E eu quero colocar isso por quê? Porque Sara era exemplo, irmãos. Gênesis 12:11 diz que Sara era bonita. Tão bonita que o marido teve que mentir para poder não morrer no Egito. Mas ela era bonita. Agora, qual era a beleza de Sara? Qual era a beleza de Sara? Capítulo 3, versículo 5. Qual era a beleza de Sara? Eu coloquei, santidade. Pois era assim também, versículo 5, que costumavam adornar-se as santas mulheres. Está lá, capítulo 3, versículo 5. As mulheres do passado, santas mulheres do passado. Veja o versículo 5. Elas esperavam em Deus, fé. Esperança em Deus é o que, irmãos? Fé. Esperar e confiar em Deus é fé. Veja que ela tem submissão. Chamava seu esposo de Senhor. Submissão. Obediência, irmãos. Respeito ao seu marido. Boas obras. O versículo 6 vai dizer, como Sara que obedecia a Abraão, chamava de Senhor, vocês serão filhas se praticarem o quê? O bem. Uma mulher cheia de boas obras. E por fim, irmãos, versículo 6, uma mulher corajosa. Ela diz assim, se praticarem o bem e não derem lugar ao quê? Ao medo. Onde reside, irmãos, a beleza de uma mulher que sustenta o seu casamento em Cléo? Onde está a beleza dela? Vamos lembrar. Santidade, irmãos. Fé, submissão, obediência, respeito, boas obras, prática do bem, humildade, coragem, não ter medo. Essa mulher vai modificar seu casamento. Amém, irmãos? Que coisa linda. Eu estava tarde hoje lendo isso aqui, fiquei emocionado. A cada vírgula que eu lia, eu me emocionava e dizia, isso aqui é para a bênção da família, isso é para a bênção do casamento, é para o lado dar certo. A gente fala assim, minha casa está um inferno. Eu falei, levanta a Bíblia, irmão. Levanta a Bíblia, irmão. Faça do seu culto doméstico de hoje, vírgula por vírgula, a percepção de cada palavra. Se o irmão conseguiu perceber que em cada vírgula há um valor, como se fosse, Carlos Biral, uma joia impressionante, é isso aqui. Isso é maravilhoso, vai modificar a história das nossas vidas. Irmãos, o que Paulo pediu? O que Pedro pediu, a Sara pediu às mulheres é algo difícil? Não, pediu para todos nós, pediu que sejamos santos. 1 Pedro 2,12, procurem viver de maneira exemplar aos que não creem. Ele já pediu isso, 1 Pedro 2,12, procure viver de maneira exemplar aos que não creem. Se ele pediu isso a todos nós, vai pedir das mulheres. Agora, qual era a proposta de Pedro para as mulheres? Versículo 5, que sejam adornadas de santidade. Está escrito, 1 Pedro 3,5, como as mulheres do passado se adornaram de santidade. O que isso quer dizer? Não sei se você pode colocar para mim, Léo, né? Mas eu fiz uma pequena reflexão, coloquei no último slide desse ponto. Por que uma mulher tem que testemunhar em submissão ao marido não crente? Por que, Rodrigo, que uma mulher tem que testemunhar em submissão ao marido ímpio e não crente? Irmãos, é para testemunho do sofrimento de Jesus que nós estamos aqui. É para carregar a cruz de Cristo que nós estamos aqui. E é para transmitir em nós o amor de Cristo àquele que não crê. Eu coloquei o seguinte pensamento, me dê atenção, veja lá. A vida santa é uma realidade muito poderosa e eficaz, até mesmo, irmãos, quando a palavra de Deus é rejeitada pelo nosso próximo. Veja, se o seu próximo não ouve o que você tem a dizer, veja, não conseguirá ignorar a santidade no seu viver. Parou para pensar nisso? O que você vive fala mais alto do que você diz. Você pode falar, sabe, irmãos? Sabe, André? Fala. Mas se você viver, o seu viver fala mais alto. É isso aí, ó. A vida santa, irmãos,
é uma realidade muito poderosa e eficaz, até mesmo quando a palavra de Deus é rejeitada por aquele que é o nosso próximo. Se o seu próximo não ouve o que você tem a dizer, não conseguirá ignorar a santidade do seu viver. O seu nível de santidade, a sua capacidade de servir a Deus, vai chamar a atenção do pecador, vai chamar a atenção do ímpio, porque você mais crê do que diz, você mais vive do que fala. Esse é o modelo que Deus chama para dar certo o casamento. Segundo ponto, eu vou terminar, já estou concluindo a mensagem. Qual é o segundo ponto? Está na sequência. Maridos, eu termino aqui. Submissão você demonstra sendo sensível à sua esposa. Aí você diz assim, pastor, mas não tem a palavra submissão para o marido. Não me venha com essa conversa. Como que não tem? Se quiser amar a sua esposa do jeito que Deus mandou amar, você tem que se submeter à palavra. Entendeu, José? Não é pegadinha não, José. Se quiser amar a esposa tal qual Deus mandou amar, você tem que se submeter o quê, irmãos? A palavra. Tem que ser obediente o quê, irmãos? A palavra. Isto é o quê, irmãos? Submissão. Deus tem chamado homens para serem submissos hoje aqui. E Deus tem pedido dos homens a mesma submissão que pede às suas mulheres. Não podemos fugir a esta realidade. E o que é que Deus pediu aos maridos? Do mesmo modo, versículo 7. Maridos, sejam sábios do convívio com suas mulheres. E tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam, o quê? Interrompidas as vossas orações. Está no capítulo 3, o versículo de número 7. Que não sejam, pode avançar por favor, Léo, que não sejam interrompidas as vossas orações. Em primeiro lugar, eu quero colocar dessa afirmativa, marido, que submissão você demonstra sendo sensível à sua esposa, como? Primeiro, sua submissão é percebida no cuidado com o vaso mais frágil. Quando é que a pessoa vai saber que o marido é submisso? Como é que vai saber? Esse negócio de marido submisso, como é que eu vou saber se ele cuida da mulher como vaso mais frágil, ele é submisso? Por quê? Porque ele se submeteu à palavra de Deus e ao seu ensino. Está no Evangelho, irmãos. Está no Evangelho. É interessante que ele vai começar o texto dizendo assim, vivei bem com suas mulheres. Veja a expressão. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios, a expressão diz, no convívio. Por que essa palavra convívio apareceu aí? E você acha assim que pode parecer uma palavra comum ou qualquer. Essa palavra, irmãos, é tudo que a cultura daquela época não queria ouvir. Essa palavra é tudo que qualquer pessoa que praticava uma filosofia ou uma ideologia daquela cultura queria rasgar da Bíblia. Por quê? Coloca para mim o argumento que eu fiz da história. Eu busquei lá na história deste momento cultural como aquela sociedade pensava. Eu estou usando aí uma expressão, né? Na cultura da época... Não, segura, não é essa não. Na cultura da época, a esposa muitas vezes era considerada alguém com quem o marido teria filhos. Não alguém com quem deveria compartilhar a vida. A vida de conquistas de um homem muitas vezes inclui o quê? Concubinas e prazeres sexuais. Pedro vai contra a cultura, vai além da cultura. Pedro pede aos maridos, convivam com sua esposa, honrem sua esposa, trate sua esposa como vaso mais frágil. Submissão, Rodrigo. Vai dizer isso para o rei Salomão. Quantas concubinas Salomão teve, hein, Vanderlei? Quantas? Quanto? 700 mais 300, 1000. Vai dizer isso para essa cultura. Tenha uma mulher só e honre. Entendeu, Zé Luiz? O avanço. Entendeu o que o evangelho está fazendo? Ele está ganhando espaço, ele está ensinando as pessoas, ele está tirando as pessoas do pecado, da prostituição, e está dizendo, homem, se submeta à palavra, que você vai ganhar, seu casamento vai ganhar, sua esposa vai ganhar, porque ela vai se submeter, mas você tem que honrar a sua mulher. Você tem que sair dessa vida aí. Você tem que largar esse negócio de concubina. Você tem que largar essa ideia de que homem macho está aí para dormir com todas as mulheres que vêm pela frente. Isso é pecado, é isso que está sendo dito ali. Trate sua mulher com muito cuidado, ela é muito preciosa. A palavra mais frágil não tem a ver só com fraqueza, veja, é um exemplo. Mas tem a ver com preciosidade, porque o que é frágil pode ter grande valor, não é? Ter grande valor. Eu vou colocar isso agora para os irmãos. Cada um, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7:2, cada um deve ter sua própria esposa e cada marido sua própria mulher. O Evangelho está dando um salto na compreensão da relação homem e mulher, chamando o homem para conviver dentro de casa. É aqui que eu quero citar o Dr. Hernandes Dias Lopes, em que ele ensina por que essa palavra convive é importante. Está lá, agora sim. Essa palavra de Pedro, veja, é muito importante para o marido, por quê?
O marido deve viver a vida comum do lar junto com quem, irmãos? Com a esposa. Deve ficar no barzinho, bebendo cerveja, enchendo a cara a madrugada toda, largando a família em casa, deixando todas as tarefas e tudo do lar para a mulher. Convivei, essa é a palavra, convive em casa com vossas mulheres. Ele também tem responsabilidade, o marido, no andamento da casa. Ele tem que estar preso. Olha o avanço do ensino. Olha o nível que uma família santa vai ter quando perceber uma instrução desse nível num versículo só. Convivei, marido, com vossas mulheres. A outra expressão do versículo 7 é: trate sua mulher com honra, como vaso mais frágil. A fragilidade da mulher não significa que ela é inferior. Esqueça isso. Quem diz isso é o movimento feminista. E o feminismo que se prega aí está errado. Não é isso que o Evangelho ensina. Fragilidade aqui não é inferioridade. Não. Eu vou dar 3 opções aqui, eu vou publicar isso para os irmãos. Os irmãos estão tirando foto aí, tal. Fica tranquilo. Rodrigo vai colocar o sermão todo na sua mão. Daqui a pouquinho você... Rodrigo, pum, ele vai mandar o PDF e o slide. Tá bom, Rodrigo? Pode entregar para quem quiser. Eu queria que você prestasse atenção. Depois você fica preocupado em ter o material. Vai chegar para quem quiser. Até o Rodrigo acho que vai colocar no site. Eu quero que você preste atenção. Vaso frágil pode ser um alerta para os homens do quanto sua esposa sofre o quê? Assédio e tentações. Ele está vulnerável no convívio diário com outros homens. É esse tipo de fragilidade. Entendeu, Débora, André? Vai a mulher na rua sozinha e anda lá num calçadão com 5.000 homens. Já pensou o nível de fragilidade e exposição? Tem homem que não se contém e chega a tocar na mulher. Abuso mesmo, não tem? Abuso, e hoje está respondendo por isso. Eu fico pensando quantas vezes o fio-fio, o assovio e a malandragem incomodam nossas mulheres na rua. É esse tipo de exposição. Por isso Pedro diz, trate porque ela é frágil, porque ela está exposta. E tome cuidado, porque estão de olho nela. É isso, gente. E nós não queremos verificar outra forma ou tentar achar outra forma. Esta é a forma. Segunda forma de pensar na fragilidade da mulher pode ser um alerta para que cuidemos emocionalmente. Irmãos, pensa num negócio complicado. Tem um filho, vem para cá e tal, tem lá o período da fertilidade, tem lá menstruação, período, toda uma complicação, não tem? Quando nós não cuidamos emocionalmente de nossas mulheres, ruim, ele está dizendo, com honra o vaso o quê? Mais frágil. Quando nós olhamos para um texto como esse, percebemos que o vaso frágil, obviamente, também pode tratar da questão física. Não tenha dúvida, irmãos, a mesma altura, o mesmo tamanho, o mesmo peso, se você vai ter a mesma força entre homem e mulher. Jamais. Jamais. É certamente que as mulheres que hoje estão aí no campeonato mundial de levantamento de peso vão me dar uma surra se eu for enfrentar com elas. Não é esse nível de comparação, mas estamos tratando de uma fragilidade perceptível e real e de uma mulher que precisa ser cuidada. Quando olho para isso, eu pergunto, o que o Evangelho nos ensina? Querido marido, proteja a sua esposa na área espiritual, ore, encoraje, leia a Bíblia. Querido marido, proteja a sua esposa no âmbito emocional, cuide dela, preocupe-se com ela, com seu bem-estar, com seus projetos, com seu sonho. Marido, proteja a sua esposa fisicamente. Não deixe sua mulher solta aos abutres, sofrendo todo tipo de assédio das ruas. O que acontece, não me diga que não acontece. Precisamos, como maridos, olhar a instrução do apóstolo Pedro e dizer que isto muda o nosso casamento. Senhor, tratemos nossas mulheres com honra, como vaso o quê? Frágil. Segundo ponto, aqui eu termino aqui esta mensagem. Sua submissão lhe permite desfrutar dos privilégios, irmãos, privilégios espirituais. Que ensino nós temos aqui, irmãos? O texto sugere que de alguma forma Deus não atenderá a súplica do marido insensível, do marido que desrespeita a sua mulher. Veja o texto, versículo 7, de forma que suas orações serão interrompidas. O que é isso? Eu confesso a vocês que até semana passada eu só tinha uma interpretação para esse texto. Eu não tenho que ser mentiroso aqui e me dizer o cara mais arrogante que sempre soube das coisas. Não, até semana passada eu só tinha uma interpretação para esse texto. Mas eu me dediquei para pregar hoje. Eu orei, eu trabalhei, eu fui aos livros. Os irmãos viram aqui a pesquisa que a gente foi fazer. Eu me chamei a atenção na palavra e fui fazer a exegese do texto grego, de que nós temos 2 prováveis interpretações. Eu não quero colocar uma ou outra como certa. Eu quero colocar as implicações dela. Vamos ver as 2 interpretações do texto que diz que um homem que trata mal a sua mulher tem orações interrompidas. Eu vou colocar 2 interpretações. A primeira, está na tela. Acompanhe, não se preocupe em fotografar. Daqui a pouco você recebe. É só pedir o material,
nós fazemos chegar na sua casa. As orações do marido são impedidas ou cortadas. Essa é a interpretação que eu sempre tive. Deus não dará atenção à súplica do homem, que não dá devida atenção a quem? A sua esposa. É mais ou menos assim. Eu pedi submissão sua, marido, para cuidar do vaso frágil, para tratar a sua esposa com honra, e você não me deu. Você acha que agora eu vou me submeter a você, eu vou atender um pedido seu? Você está cortado aí, estou fora. É mais ou menos Deus dizendo. Não vai dizer assim não, porque Deus é bom, diferente de mim, que eu já vou logo, sai, vai lá. Deus vai lá com todo o amor. Mas é isso que é a primeira interpretação disso. Como é que eu vou honrar uma coisa que você está pedindo, se você não honra o que eu estou te dizendo? Como é que eu vou dizer que você sabe pedir, se você não crê que o que eu estou dizendo vai te ensinar a viver? Deus dizendo, você vai ficar no canto aí. Mas eu pensei na segunda interpretação. E eu vi muita possibilidade de ser uma segunda aplicação. Talvez a primeira também seja aplicável já. Mas veja a segunda. A vida de oração do casal, irmãos. A vida de oração do casal é prejudicada por causa do marido. O homem insensível que tem dificuldade de orar com sua esposa. E por falta de intimidade, as orações do casal estão o quê? Impedidas. Porque ela ora, mas ele o quê? Ele não ora. Ela crê, mas ele não crê. Ela se submete ao marido, mas ele não se submete a Deus para honrar a sua mulher. O que vai acontecer? Eles não oram juntos. Percebe o que eu estou dizendo? Eles não oram juntos. Eles não têm vida de oração. Ela ora e ele não. Significa dizer que as orações estão o quê? Impedidas. Como assim, pastor? O Evangelho diz isso. Qual é o prejuízo de um orar e o outro não, e de um casal não comungar de uma vida de oração? Bota para mim o próximo versículo. Olha o que uma possível implicação sobre uma oração impedida e dividida. Vamos ler lá no texto, todo mundo junto? Também lhes digo, todos juntos, que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso o quê? O meu Pai que está no céu. Está na Bíblia. Quando Débora e o William não oram juntos e não concordam, está desamarrado, Débora. Viu, André, Fabinho? Quando não ora junto, está desamarrado. Pastor Carlos, Elias, Angélica, Rodrigo, Miriam, Vanderlei, né, Luciana. Está desamarrado, é isso, não está em sintonia. E isso impede o agir de Deus. Para mim, aí eu quero colocar agora, qual a interpretação está certa? Eu vou colocar as duas. Porque elas são muito claras. Elas mostram que o problema está no homem, mas que o problema estando no homem afeta a mulher. E a oração, e a vida de oração, e a busca vai ser muito mais complicado. Aquilo que um casal deseja concordar, aquilo que diz, eu casei com você para ser o quê? Se torna uma casa dividida, com objetivos divididos. Precisamos ser submissos à palavra e orarmos juntos, para que nossas orações não sejam impedidas. Irmãos, termina essa mensagem. A maneira como o marido tem tratado sua esposa, e o marido como ele se manifesta no cuidado para com sua mulher, em submissão à palavra, faz com que ele revele que tipo de marido ele é. Se uma mulher é submissa a Deus e a sua palavra, o casamento funciona. Se um marido é submisso a Deus e a sua palavra, o casamento funciona. Mas se o marido não é submisso a Cristo, dificilmente verá sua esposa lhe devotando o amor, o mesmo amor com que a igreja ama a Cristo e Cristo ama a igreja. Precisamos olhar para o ensino do apóstolo Pedro hoje e dizer, somos submissos a este ensino? Amém. Estamos submissos como casal, submissos a Deus e a bênção de Deus está sobre nós. Não somos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Estamos distantes de termos uma vida de oração íntima, de termos resposta à nossa oração e desfrutarmos, irmãos, dos benefícios dessa vida matrimonial. Que Deus para tanto nos abençoe.